entregadores encontraram um bebê abandonado em uma cabine de telefone. Uma investigação foi feita na época, mas não conseguiram encontrar os pais da criança. E levou mais de 60 anos para que essa história fosse desenrolada e a verdade sobre o caso fosse descoberta, e é o que eu vou te contar agora. Eu sou o Thiago Santos, esse aqui é mais um caso que foi resolvido com a ajuda de DNA. Toda essa história começa no ano de 1954, na cidade de Lancaster, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Em janeiro de 54, dois caras chegaram para entregar pão em um restaurante, isso logo cedo ali de manhãzinha, tava bem frio, tinha nevado também, e aí eles entregam os pães lá dentro da loja, só que quando eles estavam saindo, um dos padeiros percebeu que tinha uma coisa se mexendo dentro de uma cabine de telefone que ficava ali bem na frente. Ele vai até lá e dentro de uma caixa de papelão, enrolado em um cobertorzinho, tinha um bebê. Também tinha sido deixado junto ali uma mamadeira. Só que não tinha mais ninguém ali perto, então logo ficou claro que ele tinha sido abandonado nesse lugar. Segundo esses caras que encontraram ele estava bem gelado e já parecia estar algumas horas ali nesse lugar. E uma parente da família que era proprietária desse restaurante que ficava ali, e esse restaurante hoje em dia não existe mais, essa parente disse em entrevistas que se mais algumas horas passassem, provavelmente ele não ia sobreviver porque estava muito frio naquela manhã. Bom, a polícia, claro, foi chamada, aquilo rapidamente virou notícia ali na cidade. Jornais que circulavam na época noticiaram esse caso e deram destaque principalmente para a cor azul dos olhos do bebê. E aí colocaram também uma foto para tentar, que alguém reconhecesse ou soubesse de uma criança desaparecida, algo nesse sentido, e até chegou a ser comentado que talvez ele pudesse ter sido sequestrado, levado de alguém, e por isso, durante algumas semanas, esses jornais continuaram divulgando a história. Só que ninguém se apresentou atrás dele. E aí o caso passou a ser conhecido só como o menino dos olhos azuis. Segundo os médicos que examinaram essa criança, ele aparentava ter 2 meses de idade só, nada muito longe disso. Os pais biológicos dele, como eu falei, não apareceram, mas os moradores ali da cidade e das redondezas ficaram obviamente com dó desse bebê. Muita gente foi atrás para tentar adotar ele. Segundo notícias da época, já nos primeiros 2 dias depois de ele ser encontrado, foram dezenas de pessoas, casais que procuraram a polícia e mostraram interesse em adotar esse menino. Uns dias passaram, ele foi encaminhado para um lar adotivo e em fevereiro do ano seguinte, em 1955, uma família adotou o menino. Stanley Dennis e Vivian Dennis era o casal que adotou ele e colocaram o nome de Steve Dennis. Logo depois da adoção, a família se mudou para a cidade de Phoenix, no estado do Arizona, que fica no outro lado dos Estados Unidos, a mais de 3.000 quilômetros de distância de onde ele foi encontrado. Bom, e daqui para frente a vida dele seguiu. A família nunca escondeu dele que ele foi adotado, Ele mesmo disse em entrevistas agora que lembra que desde os 3 anos de idade os pais sempre falaram para ele da adoção, só que não tinham contado logo para ele que ele tinha sido encontrado naquela cabine de telefone. E assim ele foi seguindo a vida e quando ele tinha de 15 para 16 anos de idade, aí sim os pais disseram que ele foi encontrado na cabine de telefone e contaram ali toda a história com detalhes para ele. No começo ele até conta que ele nem acreditou muito nisso, achou essa história muito estranha. Aí ele viu os recortes nos jornais e nas notícias lá da época e com 18 anos ele chegou a viajar para Ohio e foi até esse local onde ele foi encontrado para tentar conseguir alguma pista, só que ele não conseguiu nada. E aí depois ele volta para casa e só foi seguindo a vida dele. Ele fica adulto, não tem nenhum detalhe importante da vida dele nesse período, então a gente nem vai entrar, não tem nada relacionado a isso. Aí ele se casa, teve filhos e aí os filhos dele ficam sabendo dessa história de vida dele. E isso é que muda tudo. E agora a gente já tá então em 2017, 2018, quando ele tem 64 anos de idade e as duas filhas dele de 18 e 14 anos resolveram que precisavam entender, descobrir o passado do pai, quem eram os pais biológicos dele. Elas compraram um teste de ancestralidade e deram para ele. Esse teste é simples, coleta a saliva ali, envia ela para um laboratório e depois em um site são disponibilizados os resultados de origem familiar, de onde veio a família, coisas assim. E se uma outra pessoa com DNA compatível já tiver mandado amostras para esse site, isso também aparece. E foi isso que aconteceu. 3 meses depois de ele fazer o teste, um cara mandou um e-mail para ele dizendo que achava que eles poderiam ser primos. E aí eles descobriram que eram mesmo primos de primeiro grau. Esse cara disse que já tinha ouvido lá na família dele a história de uma criança que era parente deles e que tinha sido abandonada em uma cabine de telefone. Esse primo passou o contato de uma mulher que poderia ser uma meia-irmã do Steve e morava em Baltimore, no estado de Maryland. Essa meia-irmã também disse a mesma coisa. Ela disse que quando ela era criança, ela tinha ouvido a mãe dela falar sobre isso, mas que eles nunca tinham entrado ali em detalhes e nunca tinham ido a fundo nessa história. Essa irmã resolveu também fazer um teste de DNA e foi compatível. Aí eles entram em contato com a possível mãe, então, do Steve, que ainda estava viva e com 85 anos de idade, vivendo também em Maryland. Ela disse que não lembrava de muitos detalhes, devido à idade dela,
né? Mas segundo ela, em 54, ela e o pai do Steve estavam viajando, eles tinham ido para o estado do Kentucky, o Steve teria nascido em um hospital no Kentucky, só que na volta para o estado de Maryland, quando eles passaram pelo estado de Ohio, o pai teria coagido ela a abandonar o filho. E esse pai teria dito que se ela abandonasse a criança, ele casaria com ela. E aí quem deixou o bebê lá na cabine de telefone teria sido o pai. Só que quando eles chegam de volta depois da viagem em Maryland, ele não casou com ela coisa nenhuma e simplesmente desapareceu. E nunca mais teve contato com a mãe biológica do Steve. Então dá pra gente presumir aqui, né, que esse cara só não queria assumir a responsabilidade de pai. Ele sumiu. Pela idade dela, ela não conseguiu mais lembrar de muitos detalhes ali da época. Ela já tinha em 2018 85 anos e o próprio Steve também disse que não forçaria a mãe a tentar lembrar ali de nada e que se ela lembrasse e quisesse contar pra ele, tava tudo certo. Sobre o pai, tem algumas fontes que dizem que ele foi localizado, mas já teria falecido em 2017. Mas tem poucas informações sobre isso. O fato é que 64 anos depois, mãe e filho se reencontraram.